Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos mais um programa Diálogo, nosso programa semanal aqui no canal 20 da NET, Paixão por Ribeirão. Hoje, conforme eu prometi, eu estou recebendo dois convidados queridos, a Patrícia Herrera, psicóloga do GRID. Já eu quero que você fale do GRID, Patrícia, mas primeiro, boa noite, obrigado por ter aceito o meu convite. Boa noite a todos, obrigado a você, Edmo, por me convidar, um prazer estar aqui. E também diretamente da Espanha para o Brasil, e com negócios, e com pensamentos, e com livros, com um monte de coisa que vai contar aqui pra gente, Davi Quadrado. Davi, obrigado por estar aqui conosco. Você tem um outro nome, Davi Quadrado? Salido. Salido. Pero ficas ahora, não salido. Boa noite. Lady Source. Patrícia é psicóloga e do GRID. Conta um pouquinho o que é o GRID, porque eu falo GRID aqui e o nosso telespectador não vai entender o que é o GRID, então vamos falar do GRID. O GRID é uma metodologia internacional cujo grande objetivo é equipar as pessoas para que elas tenham todas as ferramentas necessárias para implementar mudanças individuais dentro de suas equipes de trabalho e nas organizações como um todo. É uma metodologia que está presente em 47 países. No Brasil nós temos a exclusividade da representação dessa metodologia e o grande diferencial é que nós podemos oferecer em termos de autoconhecimento, para que a pessoa realmente saiba qual é o gap, né, qual é a defasagem, a diferença que existe entre o que ela tem como intenções em termos de sua atuação profissional e o comportamento expresso realmente como os outros o veem no ambiente de trabalho. A partir daí nós fazemos esse coaching individual, de equipes e almejando finalmente uma mudança de cultura organizacional. Ajudamos nossos clientes, assessoramos nesse sentido. Quer dizer, basicamente vai de encontro, e nós vamos descobrir isso daqui a pouquinho, com o que o Davi propõe, algumas coisas que se assemelham, algumas coisas que ele pode somar isso. Eu quero agradecer ao Heitor Massa, que permitiu a sua garota top do GRID participar do programa. Heitor, um grande abraço. Não vai faltar a oportunidade de você estar aqui também, não perdoei não. Davi, conta um pouco da sua história pra gente, por favor. Como é que tudo começou? Que eu gostei dessa história. Passa isso pro telespectador ali, ó. Como é que foi isso? Eu também sou psicólogo. Desculpas por meu português, estou aprendendo para falar português. Quando precisar, eu e a Patrícia vamos, e a Camila também, né? Nós vamos ajudando. Eu finalizei meus estudos em ano 91 e comecei a trabalhar como consultor. Não, antes. Antes de 91. Não, pero finalicei os meus estudos e decidi que, como todo consultor, tinha que estudar um MBA, um programa, um Master em Negócios, né? Então, ahorré dinero para poder estudiar el MBA y cuando tenía el dinero para pagar el curso, decidí que era mucho más interesante gastar mi dinero en una taberna irlandesa. ¿Num pub? En un pub. Y descubrí que el mundo de negocios era mucho más importante y mucho más divertido si você vivía o negocio que si estudiaba o negocio. Y por tanto, los planes de marketing, los planes financieros, los planes de ventas, los planes de relación con los clientes fueron feitos no de una forma teórica, fueron feitos de una forma práctica. Fueron 2 años muy duros porque trabajaba como consultor durante la semana y trabajaba como bartender durante los fines de semana. Mas el aprendizaje fue increíble. É melhor bartender ou consultor? Obviamente. Muito mais divertido. As oportunidades de fazer relação com clientes são muito mais íntimas. Tá. Ontem a gente estava batendo um papo, né?
E eu estava buscando uma relação, eu disse para vocês que eu estava buscando uma relação entre a publicidade, ou as coisas da publicidade, e o trabalho de vocês, né? Eu tenho o hábito de dizer que uma marca ou uma pessoa, ela é como ela é percebida. Absolutamente. Se você ver uma pessoa for irritada, nervosa, você vai falar, essa pessoa é irritada, essa pessoa é nervosa. Uma marca também é de qualquer produto, de qualquer empresa, é como o consumidor percebe. Por isso que existe marcas top of mind, por isso que existem marcas que são percebidas como qualidade. Quando você fala, nós vamos falar de Unilever, Johnson e outras marcas que são percebidas pelo consumidor como qualidade. É mais ou menos isso, Patrícia? Eu concordo plenamente. Eu lembro até um tempo, acho que uma campanha da Sprite, onde eles diziam que percepção é tudo que existe, né? E justamente é bem por aí quando eu digo que as pessoas precisam compreender a forma como o impacto que o comportamento delas tem sobre os outros. Esse é um grande desafio que nós temos, né? Porque muitas vezes eu tenho intenções, eu acredito que eu atuo de uma determinada forma, mas a minha equipe, os meus colegas de trabalho, eles têm uma percepção diferente com base nos fatos, ou seja, nos meus comportamentos expressos no dia a dia. Esse gap, essa defasagem, essa diferença que existe é o principal desafio. E qual que é a barreira, né, para que as pessoas enxergam isso? É algo que a gente chama tecnicamente de autoilusão. Via de regra, nos programas que nós temos, os executivos chegam já pensando que atuam da melhor forma possível, já têm o melhor estilo, eles se interpretam, se enxergam de uma determinada forma. E aí você vai conversar com a equipe dessa pessoa e eles, via de regra, também têm uma visão diferente. Teriam contribuições a fazer para ele em termos do estilo pessoal, da forma de atuação, como é que ele poderia aproveitar melhor os recursos que eles têm ali dentro da equipe para chegar em melhores resultados. Então, eu concordo plenamente. As pessoas, os executivos, os líderes também têm que ter essa consciência de que eles são percebidos de uma determinada forma, que sem um desenvolvimento, sem as ferramentas adequadas, para eles, geralmente é difícil que eles entendam da mesma forma como são percebidos. Essa diferença entre intenções e comportamento expresso no dia a dia. Davi. O meu primeiro chefe, o meu primeiro tutor, sempre comentava que as pessoas não são pagadas por lo que eles são pagadas por lo que são percebidas. Mas recolho o seu comentário sobre a publicidade e o comportamento das pessoas e as organizações. É curioso, é como as empresas têm uma ideia muito clara, que é necessário fazer publicidade para dar a conhecer o produto, a marcas, e ser percebidas de uma forma determinada, e essa é uma publicidade hacia fora, uma publicidade para o público, mas internamente não têm a consciência de que é exatamente o mesmo com as pessoas, com os funcionários que trabalham dentro das companhias. Ou seja, no meu trabalho eu faço isso individualmente, pessoalmente, não pratico. Eu acredito que você falou de uma companhia como a Unilever. Unilever gasta milhões em publicidade externa para convencer ao público da bondade dos produtos, para convencer ao público da bondade da marca. Mas quando tem que fazer uma mudança interna, não quer gastar praticamente nada. Eles pensam que unicamente com comentar a vontade de mudança, as pessoas mudam a sua mentalidade ou mudam a vontade para receber uma nova forma de trabalhar ou uma nova forma de organização. E isso não é possível. As pessoas necessitam exatamente igual. Uma publicidade interna, uma comunicação interna, uma forma de venda interna para comprar também a ideia de mudança. Uma das coisas que nós tentamos fazer com nossos clientes é vender a ideia que se você quer conseguir uma mudança
com as pessoas da organização, você tem que invertir. E tem que invertir exatamente igual, não em termos econômicos, mas exatamente com a mesma decisão que você invierte para mudar a mentalidade dos clientes de fora. Eu vou jogando e eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade nos seus comentários das coisas que eu vou colocando. Continuando isso, Patrícia, uma empresa, por exemplo, ela passa uma situação vamos dizer, uma situação de desconforto interna, vamos dizer, uma dificuldade financeira. Os funcionários percebem isso. Não é dito para eles, olha, nós estamos em dificuldades financeiras. Eles percebem porque está atrasando um pagamento, um salário, um fornecedor, alguma coisa assim. Não é muito pior do que você simplesmente falar, chamar a equipe, conversar com a equipe, apresentar para a equipe, do que você deixar ser percebido, que aí vai ser percebido de N maneiras. Por coincidência, ontem, depois do nosso encontro, do nosso bate-papo, a gente teve uma reunião com o executivo de RH, um novo executivo que está chegando na cidade, por uma multinacional da área de alimentos animais, né? E a gente estava debatendo justamente isso. Estão ocorrendo mudanças dentro da empresa, né? E isso vaza. E você nunca vai chegar no que vazou, e nem importa, na verdade, quem foi que comunicou daquela forma ou não. O que acontece é que quando a fantasia começa a tomar conta dos corredores, realmente incrível como a fantasia ela tem essa tendência a ser sempre negativa. Né? Os funcionários começam a ouvir coisas, notar coisas, reparar em determinados comportamentos, e muitas vezes não são comportamentos verbais, né? A gente sabe, 70% da linguagem é, na verdade, linguagem body language, né? Não verbal. Então, aquele líder, ele vai fazer uma reunião de planejamento, ele está tenso, ele está com algum tique nervoso, enfim, ele se comporta fisicamente de forma diferente, ele não tem essa percepção muitas vezes. E esse executivo de RH está fazendo um diagnóstico da empresa onde ele está entrando agora, e ele nos disse exatamente isso: olha, eu já me deparei com boatos nos corredores, e aí eu fui averiguar, é verdade? É verdade. Então, as primeiras providências dele junto à alta direção, vamos comunicar internamente, vamos trabalhar essa comunicação interna para limpar essa vidraça, porque senão fica aquela vidraça enevoada, todo mundo querendo enxergar do outro lado, mas é difícil, eu não sei até que ponto eu posso ir, eu não sei para quem eu posso perguntar aqui dentro o que eu posso falar. Em resposta objetiva à sua pergunta, sim, é muito mais produtivo e evita-se muitos problemas se a gente tiver simplesmente um processo franco, transparente, aberto de comunicação dentro das empresas. Claro, eu não estou dizendo que absolutamente tudo que é uma decisão de cúpula deve ser comunicado imediatamente para os outros níveis. Isso é algo que exige um planejamento, mas determinadas coisas, é muito melhor que seja comunicado diretamente do que haja boatos, do que as pessoas tenham que inferir detalhes, porque elas vão ter fantasias, o ser humano é criativo demais, né? E via de regra essas fantasias são bastante negativas. Vão fechar a fábrica, vamos ser mandados embora, entende? São fantasias negativas, porque a gente tem aquela cultura de se preparar para o pior, né? É uma questão até de sobrevivência do ser humano. As suas experiências falam isso, Davi? O rumor dentro das empresas é como um vírus. As pessoas necessitam completar informação. Nós temos problemas quando a informação é ambígua, quando a informação é incompleta. O ser humano necessita realmente ter um controle da informação, de lo que está sucedendo. E quando não tem um controle, completa a informação. E como completa a informação? Com as expectativas prévias, com pedaços de informação que necessita ligar de alguma forma, linkar de alguma forma. Se essa informação não é real, se convertirá em real. Para o cérebro humano, a realidade não é uma verdade absoluta. Para o cérebro humano, não importa se é real ou não é real. Joseph se Goebbels. Pensa que é real, será. Joseph Goebbels. Sí, claro. Una mentira suficientemente explicada se convierte en una verdad. Se torna uma verdade. E quando não, muitas vezes, aumentam a situação. Claro. O ser humano, ele tem a criatividade de aumentar demais o fato. Quer dizer, eu não acho que ele se completa nunca quando fica na conversa, quando fica, ou melhor,
quando fica por trás, escondido, quando não se fala. Então o ser humano ele é criativo. Eu acho que a mensagem não se completa nunca. Nosotros en España obviamente tenemos ese problema, es un problema básicamente de disonancia cognitiva, de disonancia entre que o pensamento não se ha processado sobre a realidade e não se ha actuado sobre a mesma realidade. Nós pensamos que crise era uma coisa passageira, ou que praticamente não existia, que portanto podíamos continuar a fazer exatamente as mesmas condutas que estamos para fazer no passado. E obviamente isso prejudicou muito mais a crise, incrementou muito mais a crise. E até que as pessoas realmente compreendam que é obrigatório mudar a forma de comportamento, continuará o problema da crise. Em todas as situações. Em todas as situações. E acaba virando praticamente uma guerra em cima, internamente dentro de uma empresa. Sim. Não é? Eu esqueci de dizer que o Davi tem uma empresa na Espanha que chama-se Viventia, escrito, vivência. Viventia, com T. Com T. Não, é com T, mas se fôssemos tentar uma relação, seria vivência, né? Então é Viventia e o nome é Vivência, do qual eu adorei esse nome, que a gente pode aqui, teoricamente, deixar como convivência, né, o Camila, porque é o objetivo, né, da empresa lá. E Davi, o que é que o Brasil tem que você veio buscar? Talento. O Brasil tem uma oportunidade incrível de não fazer os mesmos errores que, por exemplo, nós fazíamos em Espanha. Nós pensamos, as organizações em Espanha pensaram que a única forma de retener o talento era aumentando, incrementando o dinheiro, aumentando os salários. E, obviamente, o salário é muito importante, mas não é a única forma de retener e de motivar as pessoas, de motivar o talento. As pessoas se enamoram, se apaixonam por projetos que tenham uma relação entre amizade pessoal e amizade da organização. Qualquer pessoa dentro de uma organização tem o dever, e os diretivos das empresas têm o dever de facilitar um link, uma ligação entre a amizade pessoal e a amizade da organização. E facilitar que as pessoas possam aportar dentro das organizações o potencial de inovação, de crescimento, de um plano de carreira, um plano de promoção. E se unicamente a finalidade da companhia para retener o talento é pagar mais dinheiro, quando a pessoa encontre outra companhia que lhe pague mais, mudará. O problema não é atrair talento, o problema é retener e motivar a talento para que as pessoas possam aportar ao máximo de potencial dentro das organizações. Isso é o que Viventia intenta ensinar, intenta mostrar, intenta formar as organizações, basicamente para que os diretivos entendam que a principal função de um diretivo é que as pessoas de sua equipe, as pessoas do time aportem o máximo de talento. Você mesmo. Seria possível que você pudesse fazer um programa como este sem a ajuda de Kiko, sem a ajuda do seu time ou sua equipe? Impossível. E quando eles estão mal, estão com negatividade, o programa é exatamente igual? O programa o sucesso do programa será o mesmo? Não, nunca. Bom, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso diálogo de todas as semanas aqui no canal 20 da NET. Até já. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare, seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599.
beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo, recebendo hoje a Patrícia Herrera, psicóloga, e também psicólogo Davi Quadrado. Estamos falando aqui de ser humano, estamos falando de comportamento, estamos falando de relações interempresas, e o Davi terminou interempresas, internas das empresas, entre diretores, funcionários, etc. E o Davi terminou falando sobre que a Espanha não cria talentos e ele veio buscar talentos, veio ver talentos no Brasil. Patrícia, no Brasil é comum uma grande, média empresa ter o cargo de trainee e ter planos de carreira. Parece meio comum, inclusive nas multinacionais, não é não? Eu diria que é mais comum nas multinacionais, nas grandes empresas, né? Os programas de trainee, o trainee ele tem esse investimento da empresa. Se você contrata um trainee para que um dia ele seja o CEO da empresa, ele seja o CFO da empresa, ele seja um altíssimo diretor executivo da empresa. Na nossa região, por exemplo, são poucas empresas. A gente até conversa muito isso com os clientes. Faça um programa de trainee, porque isso entra numa discussão muito grande que a gente tem hoje em dia, uma necessidade muito grande das empresas, que é a necessidade de sucessão, né? De ter sucessores para os cargos. Quer dizer, um gerente ele precisa ter pelo menos 1 ou 2 profissionais prontos para estarem no lugar dele, se ele for para um outro desafio numa outra empresa, se ele tiver um problema de saúde ou se ele simplesmente sair de férias ou precisar fazer um curso, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, essa questão de formação interna dentro das empresas, eu diria que ainda há muito o que fazer, sim. Os programas de trainee, especificamente, eu diria que estão mais dentro de grandes empresas e é algo que vem mais de multinacionais. Deveria se investir muito mais nisso. E só complementando a questão que o Davi falou, que eu concordo plenamente, você vê hoje nas pesquisas brasileiras, a questão da remuneração vem como fator de motivação em 4º, 5º, às vezes 6º lugar, dependendo da pesquisa que você está lendo, né? O que vem antes disso? Motivação. Eu acordar todo dia e eu ter vontade de ir para aquela empresa, eu ter vontade de trabalhar com aquela equipe e de olhar para a cara do meu chefe muitas vezes. Em segundo lugar, claro, que aquilo esteja alinhado com a minha missão. O que é missão? O que eu faço no dia a dia, o que a empresa faz no dia a dia, isso tem que estar alinhado. Mas além disso, a minha visão, né? Visão é onde eu olho lá na frente, daqui 5, 10 anos, onde é que eu quero estar como pessoa, onde eu quero estar como profissional. Se a minha visão estiver alinhada com a visão da minha equipe, com a visão da minha empresa, isso entra também como fator motivacional muito forte. E via de regra as pessoas deixam as empresas, muitas vezes não por questão de remuneração também. Eu diria que, talvez 70% das vezes, problemas de relacionamento, ou seja, comportamento com superior imediato. As pessoas se apaixonam por projetos e marcham das empresas por seus chefes. Sim. E isso é uma realidade, e é uma realidade muito negativa. Porque, além disso, isso pode mudar, isso pode trocar, os chefes podem ter habilidades suficientes, habilidades diretivas para fazer coincidir essa visão pessoal com a visão da organização. Trabalhar muito mais em equipe, trabalhar muito mais os objetivos comuns, trabalhar muito mais uma visão não de curto prazo, uma visão de onde nós queremos chegar a conseguir, como queremos ser vistos internamente por outros departamentos, externamente por nossos clientes, e fazer que todas as pessoas de uma organização, de um time, tenham um papel importante para desenvolver dentro dele. Agora, e essa é uma questão dos chefes, dos diretivos, basicamente. Agora, é muito claro que o rendimento de um funcionário, de um trabalhador, que vai para o seu trabalho e ele não está feliz no seu trabalho, por algum motivo, o rendimento dele não será 100%. O chefe não sabe disso? Eu acho que os chefes estão muito mais preocupados por curto prazo e por resultados econômicos que por as pessoas.
nós pensamos que temos um modelo de coaching de times, de coaching de equipes, um modelo diretivo para gerenciar melhor as equipes que está basado em 3 grandes componentes. Definir corretamente objetivos e uma missão conjunta, uma missão compartida, uma missão de uma missão que é o que nós estamos fazendo agora e aonde nós queremos chegar. E como fazer que essa visão, cada pessoa tenha um objetivo profissional para conseguirla. 1. Objetivos. 2. Como desenvolver melhor as equipes, as times. Como facilitar a aprendizagem, como facilitar melhora continuada, como facilitar uma aprendizagem de uma inovação continuada, não quedar-se sempre no mesmo sítio. E terceira parte desse modelo. A parte muito mais pessoal, a parte mais de counseling, de acompanhamento, a parte muito mais psicológica. Se você tem um objetivo muito claro, você tem as ferramentas necessárias para poder desenvolver e ter uma aprendizagem continuada, e você tem uma preocupação por essa situação pessoal, provavelmente você aportará o máximo de seu potencial dentro dos times, dentro das organizações. É fácil de entender, não é muito fácil de praticar. E apenas assim, complementando, acho que é essencial tudo isso que o Davi colocou, muitas vezes, eu acho que todas as vezes, os líderes sim, eles olham e eles dizem, nossa, essa pessoa poderia produzir mais, eu não estou feliz com os resultados, mas a dificuldade está justamente em perceber o papel dele naquela situação. O papel do líder e a contribuição negativa ou positiva que ele está dando e o potencial que ele tem para melhorar aquela situação. Ele, via de regra, vê o mau desempenho de um funcionário, de um colaborador, como algo desconectado da sua própria atuação. E não é bem assim. Né? A gente sabe que dentro de uma equipe, a responsabilidade do líder realmente de motivar essas pessoas, como? Através de decisões compartilhadas, através de realmente oferecer e receber o feedback, quer dizer, o retorno sobre a atuação. E isso também é algo muito conflituoso dentro das empresas. Porque essa questão do feedback, eu já tive em situações que a gente fala feedback em empresa, você perde a sua plateia ali, o pessoal fica muito tenso e muitas vezes até se retira da sala, porque existem pessoas que praticam, por questões de mercado, exercícios de feedback catastróficos, existe todo um preparo, onde as pessoas precisam estar equipadas realmente para fazer esse tipo de coisa. Então é o líder que ouve ativamente, ele ouve o retorno de um colaborador para utilizar aquilo de forma construtiva, e não para olhar para ele amanhã e falar, mas você acha que eu sou arrogante, né? Ou então dizer para ele uma semana depois que ele está fora da equipe, percebe? Então são alguns exemplos de questões que colaboram com motivação dos funcionários. Mas eu acho que o grande gap aí também está na questão do líder compreender o papel que ele tem em conseguir aproveitar de melhor forma esses recursos que ele tem dentro da equipe dele. Se ele não entender que ele é um participante ativo nessa interação, não, ele tem que funcionar melhor, ele tem que produzir mais, ele tem mais para me oferecer. Mas o que você está fazendo, líder, para facilitar também esse processo? Que ferramentas você está oferecendo em termos de desenvolvimento? Até que ponto você está disposto a trabalhar o seu estilo pessoal, a trabalhar o seu próprio comportamento para poder extrair esses melhores recursos e chegar aos melhores resultados que você tanto almeja? Entendi. Né? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu tenho os livros, o Davi, vocês perceberam que ele tem uma cara de novinho assim, mas novinho ele já escreveu 3 livros aqui, e eu queria mostrar esses 3 livros dele, onde eu queria que você falasse rapidamente, um pouquinho de cada um, tá? Eu vou mostrar o primeiro livro aqui, como diz a Camila, é uma pergunta, tem uma interrogação aqui enorme, né, Camila? A união faz a força? Tá aqui. Davi, o que você tenta mostrar aqui? Basicamente que nos procesos de união, nos procesos de fusão de empresas ou de união de times em departamentos para fazer projetos compartidos, o sucesso não é unicamente por la união de pessoas. O sucesso é porque dentro dessa união haja diversidade e interdependência. Poner pessoas juntas em um mesmo time, em um mesmo projeto,
que cada una que aporte únicamente el trabajo personal y ya está, no implica un suceso, no implica, o dos empresas que se fusionen para tener una mayor capacidad de ser más grandes, no implica necesariamente un suceso. Será si ambas tienen interdependencia. Tá certo. Tem um segundo livro aqui que você fez com Alfred Peris. É um enólogo, é um experto em vinhos. Os 5 sentidos da venda, um caminho sensorial para vender. Es un libro donde nos explicamos un modelo de técnica de vendas sensorial, utilizando todos sus sentidos, a vista, olfato, tacto, gusto. Y para explicarlo nos hacemos una metáfora con degustación sensorial de viños. Entonces, el libro es un curso de mucho suceso que nos tenemos sobre técnicas de vendas, visto desde el punto de vista de un participante. E o terceiro livro... Este é muito mais personal. Coaching para ninhos, ou para os filhos, né? O melhor para os pais, né? Como os pais devem se comportar com os filhos, né? Esse é um livro muito mais pessoal, é um livro que narra a minha própria experiência. Eu tenho 3 livros, 3 filhos, e como fazer uma educação completa aos filhos, uma educação de aprendizagem, uma educação de liberdade, uma educação de criatividade. Exatamente o mesmo que eu explico às empresas, team building, trabalho em equipe, a resolução ativa de conflitos, assembleias para quando nós temos um problema interno dentro da família, poder que todo mundo tenha a oportunidade de explicar o que é o que está sucedendo para poder solucionar. O mesmo que eu intento fazer dentro das organizações, ou tentei fazer dentro da minha própria família, com meus filhos. Muito bom. Davi, você e a Patrícia, que conheceram um pouquinho a nossa equipe aqui, se nós colocarmos o Kiko Magrini, a Juliana, a Nathalie, a Cíntia, o Wellington, o Thiago, dentro de um bote de rafting lá em Brotas que você vai conhecer, sim, o que vai acontecer com esse barco? pelo que você viu aqui, a experiência. Eu aposto no barco. Eu acho que o barco vai conseguir sair numa boa. Você acha? Eu aposto, eu acho que sim. E tem que ter um chefe nesse barco, porque se depender mas da o líder equipe... não é você? Não, eu não, eu agora. Não é a Nathalie. Mas eu vou estar em Ventania, Mineiros do Tietê ou Dois Córregos. Você está abdicando da liderança? Deles ali? É completamente. Aqui eu sou mandado, eu não sou líder. Fora da zona de conforto, que é aqui, que é a zona que vocês dominam, que vocês compreendem, conhecem e que é o seu... modo de trabalho, modo de vivir, fora dessa zona de conforto, dentro do bote, provavelmente a personalidade real de cada pessoa, de cada participante deste time, saldrá. As pessoas que são muito mais arriesgadas, as pessoas que são muito mais conservadoras, as pessoas que não remam no momento de remar, não aportam no momento de aportar, ou as pessoas que são mais obedientes, você o poderá ver dentro do bote e então poderemos ter uma aportação, uma conclusão sobre como melhorar e como aportar muito mais também dentro da organização. Mas, uma metáfora muito interessante do rafting. Quando se tem que remar no rafting? Ué, toda hora, tem que brecar, tem que direcionar, tem várias momentos de águas bravas, de águas poderosas. E nesse momento não é momento de remar, é momento de defender, é momento de parar o bote. Há que remar realmente muito forte quando a água está tranquila. É uma metáfora muito interessante para as empresas. Quando as empresas estão em momentos de grandes mudanças e de grandes aportações, é momento de guardar, é momento de não arriscar muito, porque quando há uma grande mudança, é preferível que a organização esteja focalizada em proteger as pessoas. Quando se tem que remar realmente é quando a água está tranquila, porque senão te mueves. Davi, na Espanha, Frigo, aqui no Brasil, Que Bom, nós falamos do grupo Unilever, sim, e você tem uma história interessante que você participou dentro da Que Bom ou da Frigo lá na Espanha, né? Precisamente foi um problema derivado de uma fusão. Frigo era número 1, Que Bom, Frigo era número 1 em gelados em Espanha. Patrícia, é interessante porque a colocação do Davi torna
e mostra que o imediatismo normalmente não funciona muito bem. Eu acho que a estratégia, eu acho que você tem que se preparar. E ele fala que no primeiro ano você se defende, no segundo ano você cria produtos, você tenta manter ou vender dentro dos seus clientes, e o terceiro ano você parte para o ataque, que é conquistar novas fatias, novas posições, etc. e tal. E aqui no Brasil o pessoal é meio imediatista, né? Nós tivemos já a oportunidade de estar com vários consultores internacionais, inclusive em processos de fusões e aquisições. E quando você coloca os brasileiros para trabalhar com pessoas de outros países, os estrangeiros sempre se assustam um pouco, porque o brasileiro ele se joga a tarefa, né? A gente, via de regra, nós gastamos muito menos tempo em planejamento, discussão dos objetivos, para que todos tenham um consenso, e consenso não é adesão. Consenso não é maioria, né? Consenso é esgotar a discussão, esgotar todas as possibilidades para que todos ali envolvidos tenham o mesmo norte, né? E isso é uma percepção que é válida, não só os estrangeiros veem isso, nós vemos isso trabalhando com as empresas no dia a dia. O brasileiro, ele é uma questão cultural, nós somos mais imediatistas, sim, temos uma tendência a nos atirar as tarefas e depois a gente vai consertando, a gente vai dando um jeitinho, é o famoso jeitinho brasileiro, mas que nem sempre funciona. Aliás, cada vez menos no ambiente de negócio competitivo, com margens de lucro muito menores do que se tinha no passado, né? Você precisa ter cuidado com cada detalhe realmente para poder atingir os seus objetivos. Eu acho que há um grande caminho a percorrer em relação a isso, mas as empresas já têm consciência disso, uma compreensão racional. Mas, claro, há uma diferença, como o Davi já citou. Eu conheço o problema, mas o que eu vou fazer em relação a ele, como é que eu vou me equipar, como é que eu vou me desenvolver para saná-lo, é algo ainda que eu sinto que as empresas no geral... E essa questão de fusões e aquisições... dependendo do país, você tem aí entre 60% e 70% de fracasso nesses processos. Uma das empresas acaba, as empresas acabam. Nós recentemente estamos com uma oportunidade de assessorar uma multinacional holandesa que se chama Nutreco, que é da área de nutrição animal. Eles entraram no Brasil com uma joint venture de uma empresa aqui de Ribeirão, que acho que todo mundo conhece, que é a Rações Free Rib, orgulho de Ribeirão Preto, né? E recentemente adquiriram a maior parte da empresa, agora já compraram também a Rações Belma em Mirassol, com foco maior em ruminantes, e o plano deles é muito arrojado, no que nós conhecemos, o Brasil é prioridade para a expansão da Nutreco, uma grande multinacional, acho que é a terceira ou segunda em ração no mundo. E diferente do que você disse, que a empresa que foi adquirida tinha uma autoestima um pouco... Aqui não foi bem assim. Nossa, nós despertamos o interesse da Nutreco de nos adquirir. Então, nós estamos num patamar dessa grande multinacional. Então, não teve problema de autoestima. Mas houve já uma grande preocupação da Nutreco de trabalhar essa questão de cultura organizacional. Então, você imagina um guarda-chuva e você tem diferentes culturas embaixo de um mesmo guarda-chuva. Você tem agora é só uma empresa, mas você tem um braço da empresa querendo ir para lá, outro vai para cá. Se não houver uma integração dessa cultura, é justamente aí que eu acho que os processos de fusões e aquisições, aliás, as pesquisas demonstram isso, eles falham, né? Não é automático, como o Davi também já pontuou. Não é dizer, olha, agora nós somos uma só, agora nós somos uma só empresa. Agora nós temos só uma visão, só uma missão, e o nosso objetivo é o mesmo. Isso, as pessoas precisam se identificar com isso. O processo de comunicação interna nessa hora, né, o sucesso depende disso. Então esse é um exemplo de um processo como esse que eu também participei recentemente e que vem tendo muito sucesso porque houve uma preocupação desde o início. Né? Então, se você ignorar isso, a gente tem outros exemplos, infelizmente, aqui na região. Vamos citar ali o caso de Santa Elisa Vale, que a gente sabe que aconteceu com a empresa, uma grande perda para a nossa região, né? Hoje está na mão da Louis Dreyfus e quem sabe amanhã o que vai acontecer com aquela planta industrial maravilhosa. Tinha amigos que trabalhavam lá, a gente conhecia bastante pessoal. Não foi feito esse tipo de trabalho e podemos citar vários outros casos. Eu vou chamar o nosso segundo e último intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do nosso diálogo, todas as semanas aqui no canal 20 da NET. Até já.
cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha Evolukit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o nosso diálogo, eu ainda estou com outro nome na cabeça, mas tudo bem. Estamos de volta aqui recebendo os dois psicólogos, o espanhol Davi Quadrado e a Patrícia Herrera. E aqui quem vem ganha presente. E você vai ter tempo ainda de desfrutar desse presente. Que você vai a São Paulo e volta em Ribeirão, sim. E você vai ter tempo de desfrutar. Vocês, a Patrícia conhece o Shopping Santa Úrsula. O Davi ainda não conhece o Shopping Santa Úrsula. Sim, conheço. Já conhece? Sim, conheço. Então tá bom. Então vocês vão no Shopping Santa Úrsula jantar no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, que lá tem os cortes de carnes do Barbacoa. Barbacoa é uma marca no Brasil, Davi, que é especializada em carnes de primeira linha. E só lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula tem esses cortes de carnes. Então vocês vão, esse é da Patrícia, ela Obrigada. Vai com o marido acompanhada e o Davi pode ir com a Camila, com quem ele quiser, acompanhado para jantar lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Mas tenho um presente para venir para a televisão. Incrível. Mas vocês aqui vão ter um voucher para o estacionamento com manobrista, para vocês pagarem confortavelmente dentro do Shopping Santa Úrsula. Aí vocês também podem assistir um filme no Cinépolis, que são as melhores salas de cinema de Ribeirão Preto. Plenamente. Tem um par de ingressos para cada um, né, para assistir um filme no Cinépolis. Depois vocês vão comer um petit gâteau no Ice by Nice, lá no Shopping Santa Úrsula. Depois tomar um café no Doc Café, um cafezinho, que é bom. Café brasileiro é bom, você sabe, né, Davi? Eu sei. Café brasileiro é bom. E a Patrícia vai ganhar uma hidratação com máscara e uma escova no Luminous Feminino, lá na Amélia. E o Davi vai ganhar ou um corte de cabelo, ou uma barba, e vai engraxar o sapato lá também no Luminous masculino. Então você vai no masculino, no Luminous, e a Patrícia no feminino. Muito obrigada. Então tem presentes para todos vocês aí. Muito obrigada. Muito obrigado. Davi, nós falamos da Unilever, da Kibon, né, especificamente, Frigo, e eu tenho uma matéria aqui no Jornal A Cidade, com crise lá fora, Danone foca o Brasil. É uma matéria que saiu no Jornal A Cidade. E essa semana nós estamos tendo o Salão do Automóvel em São Paulo, onde o presidente mundial da Volkswagen diz da importância do mercado brasileiro hoje, que é, para a Volkswagen, o segundo mercado mundial, somente atrás da China, passou a Alemanha. A presidente da General Motors veio dizer que o Brasil é o terceiro mercado da GM, perde para a China e os Estados Unidos, e a Danone está vindo para os Estados Unidos, e a BMW anunciou a construção de uma fábrica no sul do país. E aí? O que você me fala do Brasil hoje?
Eu acho que o Brasil está em um momento realmente incrível de crescimento vegetativo, de crescimento natural, de crescimento sem fazer muitas coisas. Mas tem duas grandíssimas oportunidades, né? A oportunidade de Mundial de Futebol e das Olimpíadas, que isso representará e posicionará no Brasil delante de todo o mundo, e é uma possibilidade incrível para mostrar a autêntica potencialidade do país, né? E oportunidade de investimento em infraestruturas. Se as duas coisas são muito bem aproveitadas, a imagem que como país está mostrando e uma melhora de infraestruturas, uma melhora de rodovias, uma melhora de aeroportos, uma melhora de comunicação interna e externa do país, o país poderá ter um crescimento sostenido durante muito tempo. E isso é uma oportunidade que como país não se pode deixar escapar, né? Mas uma coisa é a estratégia e outra coisa é a tática. Você sabe que os exércitos isso o têm muito claro. Uma coisa é a estratégia geral que os generais pensam sobre como ganhar uma guerra, e outra coisa é que os capitanes e os mandos de la tropa como transmitem as ordens e como motivam a tropa para poder conseguir cumprir com a estratégia. Eu acho que isso é o mais importante. Cobrir esse gap, essa distância entre o que é a ideia geral, a estratégia geral e a tática a cumprir. Se os directivos das companhias não têm essa visão tão clara para motivar, para transmitir, para trasladar autênticos objetivos e comunicação à tropa, aos funcionários, provavelmente algumas oportunidades que estrategicamente são muito claras se poderão perder. Brasil tem uma oportunidade incrível para aproveitar essas possibilidades de mostrar ao mundo o que é capaz de fazer e ter um crescimento que não seja um crescimento pontual, que não seja um crescimento único, que não seja um crescimento momentâneo, sino que seja um crescimento duro, sostenível no tempo e com os recursos que tem no país, que são absolutamente incríveis. Ô Patrícia, com tudo isso, aí vem a Olimpíada, Copa do Mundo, um monte de fábrica, o Brasil está bombando, a Europa numa crise tentando resolver a sua situação, que é uma situação geral, apesar da Alemanha, bom, enfim. Mas o que interessa é aqui. Vamos ter salários cada vez maiores, porque vai haver, se vem uma Danone, se vem uma BMW, se vem não sei o quê, vamos ter disputa dessas pessoas, dos profissionais, mas como o Davi disse, o salário maior não é necessariamente a solução de tudo. Quer dizer, você vai ter salário, vai ter melhores coisas, vai ter mercado imobiliário, vai ter mercado de tudo crescendo, e vai ter gente para esse crescimento, quer dizer, vai ter profissional para isso, tá tendo preparação para isso? Um outro pilar de atuação do IRH, né, além do GRID, essa metodologia de desenvolvimento, é o recrutamento e seleção de executivos. Nós fazemos um hunting, né, de executivos. Há uma preocupação já há alguns anos com o tal do apagão de mão de obra no Brasil, né? E é uma preocupação real. Sim, os grandes executivos, as pessoas qualificadas, elas têm sido disputadas. Isso, por exemplo, no setor de açúcar e álcool, antes da crise de 2008, inflacionou de uma forma assustadora os salários na época, é um exemplo. E na verdade foi uma bolha que a gente teve ali no setor, né? Agora vem se recuperando, veio aquela crise de 2008, afetou profundamente. Mas foi um setor que importou, por exemplo, profissionais do setor cervejeiro, porque tem algumas técnicas de fermentação aproximadas, enfim. Abriu-se mão, inclusive, da experiência dentro de um laboratório de fermentação de etanol, porque não havia profissionais. E isso a gente vai, com certeza, vai representar uma dificuldade importante. Claro, primeiro por uma questão de educação formal, né? Nós precisamos ter mais universidades, mais pessoas dentro de universidades, mas eu acho que o maior paradigma para a nossa cultura é esse mito de que eu não sou capaz de mudar, né? Para poder aproveitar essas oportunidades, o brasileiro precisa mudar. Mas, para vocês dois, não torna mais difícil e ao mesmo tempo mais necessário o trabalho de vocês
quando você vai trabalhar com uma mão de obra que não é tão especializada, porque o que já está acontecendo no Brasil é você recrutar mão de obras. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Está acontecendo em lojas de shopping center, empregadas domésticas estarem deixando o trabalho de empregadas domésticas para ser vendedora de loja de shopping center. Quer dizer, para a empregada é o máximo, porque deixo de ser empregada doméstica para ser uma vendedora de shopping center, né? Mas ela não é uma vendedora formada, capacitada para ser vendedora de shopping center. Mas não tem, não tem mão de obra. E tem que correr atrás, tem que se virar. Aí não são as duas coisas, quer dizer, torna mais difícil o trabalho do líder com essa mão de obra e mais necessário o trabalho de vocês? Quando eu disse a questão da formação, eu acho que é uma questão porque nós vamos precisar de mais líderes. Com mais posições de liderança, nós vamos precisar de mais líderes. Mas eu absolutamente concordo com o Davi quando ele diz que é a cúpula, né? Os diretores, os gerentes é que vão realmente fazer a diferença nessa hora. É um processo que vai ser liderado aí por 5 a 10% dos brasileiros, o que eu estou falando, né? Você precisa ter pessoas qualificadas, desenvolvidas nessas lideranças o suficiente para poder filtrar isso para os outros níveis da empresa. E eles, quando isso é feito de forma adequada, sim, eles são capazes de filtrar. Claro, a metodologia que eu trabalho, por exemplo, dentro do Grid, nós temos como fazer isso até o chão de fábrica. Nós temos como levar o mesmo tipo de conhecimento, claro, com adaptação de linguagem, adaptação das vivências que nós utilizamos, das experiências, mas para acelerar esse processo nós podemos levar até o chão de fábrica. Com mão de obra, a pessoa precisa ter pelo menos segundo grau, vamos dizer, porque existe, claro, um conhecimento teórico, mas mesmo que não tenha, há materiais que nós conseguimos usar com esse público. Agora, se a cúpula, esse extrato de 5 a 10% dentro das empresas, e aí eu vou extrapolar no Brasil, se a gente se apoderar, né, desses conhecimentos e de um estilo adequado, com os objetivos realmente de construir, de contribuir efetivamente com a população, com as empresas e com o país como um todo, eu acredito que é possível filtrar. Quem tem que se preparar, a responsabilidade é de quem é realmente. Continua com os líderes, né, Davi? Continua com os líderes. Você sabe que os países mais latinos, como Brasil, como Espanha, nós temos a mentalidade de já mudei, já aprendi, já acabou. Os americanos falam de ING, I'm learning, estou aprendendo. Estou mudando, porque a mudança é contínua, o aprendizagem é contínuo. O desenvolvimento das pessoas não tem por que parar. Você é uma empregada de casa e agora quer trabalhar como vendedora em uma loja, você deverá aprender continuamente. Mas essa também é uma responsabilidade dos diretivos. Eu quero... chegamos ao final do programa, o bate-papo vai indo, e é tão gostoso rápido que acaba, é muito rápido. Eu quero agradecer a Patrícia Herrera, psicóloga, amiga, querida, vizinha. Obrigado, Patrícia, pela contribuição fantástica. Obrigada a você pelo convite, adorei e espero voltar. Se Deus quiser. Davi, a próxima vinda sua a Ribeirão, vamos... nem que seja essa semana, quero almoçar, jantar com você para continuar nosso papo. A experiência é muito agradável e você é uma pessoa extremamente agradável. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Obrigado a você. Semana que vem a gente está de volta com o nosso diálogo, que a gente vai receber o professor Turíbio Leite de Barros e todos tenham uma ótima noite. Muito obrigado pela atenção. Você sabe aonde fica a Honda Koi? Fica aqui, na Avenida Maria de Jesus Condeixa, número 354, ao lado da Atri Fiat e pertinho do estádio do Comercial. Venha conferir toda a linha Honda 2012 e 2013 em uma das concessionárias mais modernas do Brasil. Venha nos conhecer, a família Honda Koi espera por você. Vem! Honda Koi, Maria de Jesus Condeixa 354. O
Canal 20 tem uma relação de comprometimento com a nossa cidade, preocupando-se em fazer de cada ribeirão pretano parte integrante da nossa programação, com conteúdo 100% local. E você, empresário da nossa cidade, venha fazer parte deste grupo e anunciar no Canal 20. É o melhor custo-benefício para a sua empresa, com telespectadores direcionados, qualificados e algo que temos em comum: a paixão pela nossa cidade. Participe de mais uma super promoção do Canal 20. Canal 20 você no Skol Folia. Isso mesmo, serão 12 sorteados com acompanhante para curtir o Skol Folia na faixa. Você acessa o site, escolhe o dia e o local, faz a inscrição e aguarde o sorteio, que será no dia 8 de novembro no programa Holofote. Você escolhe pista ou camarote. E se você ainda não tem 18 anos, vai na pista Team do Skol Folia. Acesse agora canal20.com.br. Participe! Canal 20. Paixão por Ribeirão.